A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Nós vemos em 2 Crônicas que há uma divisão do reino, em Israel, das tribos, de Israel e Judá. Então, no tempo de Roboão, de Jeroboão, do seu filho Abias, há esta divisão. Do reino de Israel, das 10 tribos, então ficam para Jeroboão, e 2 tribos somente ficam para Abias, que fica em Judá. Então aqui até na minha Bíblia tem um desenho, tudo certinho. Então o reino se dividiu depois da morte de Salomão, cujo filho Roboão reinou sobre Judá, no sul, enquanto Jeroboão tomou o trono de Israel no norte. Então houve essa divisão por conta do pecado. Então, houve essa divisão. Então, tudo isso é fruto de pecado. Olha como o pecado ele é destrutivo para nós. Então, assim, o reino se dividiu. E aqui, então, nós temos no capítulo 13 de 2 Crônicas um embate de Jeroboão vindo contra Abias. Então, era Israel contra Judá. Uma disputa, uma guerra ali. E é muito triste isso, a gente perceber que quanto o pecado, ele realmente corrompe, Ele destrói, ele traz consequências terríveis para as famílias, para as nações. E isso fica de grande alerta para nós, os servos do Senhor. E aqui nós percebemos que Jeroboão vem contra Abias com 800 mil homens, enquanto Abias estava com um exército de 400. Então veja bem, era a metade de pessoas. Agora, pensais que podeis resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Então aqui nós vemos já a idolatria impregnada ali no reino, no povo de Israel. Fizeram bezerros de ouro, lançaram fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas. E aí Judá, aliás, acolheu esse povo ali de Israel que foram lançados fora mesmo. Então eles fizeram outro templo, fizeram grandes abominações ali perante a face do Senhor. Isso trouxe muitas consequências para o povo, tanto que aqui nós vamos ver esta peleja, esta grande matança que houve aqui. Então ele diz, Abias: porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Mais à frente ele vai dizer: nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco à nossa frente. Então, olha a diferença, de quando a gente está na carne e de quando a gente está no espírito. É da mesma forma, é uma luta, é uma peleja, mas aquele que prevalece, se for o Senhor, na nossa vida que prevalecer, certamente a gente sairá vitorioso, como a gente vai ver aqui no texto, tá? E aqui, como Abias, ele colocou o Senhor na frente da peleja, mesmo ele tendo menos homens, a metade de homens, a gente vai ver o grande livramento do Senhor, a grande vitória que o Senhor trouxe para o povo de Judá. Aleluia, porque eles foram fiéis ao Senhor, porque eles foram fiéis, eles foram obedientes ao Senhor, não deixando os seus mandamentos, não deixando de servir conforme Deus se agrada, conforme os padrões ali, que, por exemplo, Jeroboão fez de bezerros de ouro, se influenciaram pelo povo em volta e aí se contaminaram. Não. Então, o povo de Judá aqui, eles estavam corretos, eles estavam alinhados com a vontade de Deus. Então, é diferente. Deus sabe quando é diferente. Deus, ele está vendo tudo. Então, ele diz assim: não pelejeis contra o Senhor. Ele ainda orienta,
Jeroboão, ó, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. E não foram. Olha como vocês vão ver à frente, o texto diz. Então, eles viram que Jeroboão não deu ouvidos para eles e armou para eles uma emboscada, vindo por de frente e de trás contra eles. Então, Abia se encontrou, digamos que, como a gente costuma dizer, num mato sem cachorro, né? A gente costuma dizer que a gente se vê assim, né? Numa situação difícil, meio que impossível, só Deus, né? E aí é a especialidade de Deus, né? Resolver os impossíveis das nossas vidas. Aí vem o milagre, aleluia. Então olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e diante de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Aleluia. Então, mais à frente ali, no 18, assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Olha a diferença. A Bíblia ainda nos ensina que eles prevaleceram porque confiaram. Então aqui está uma chave para nós, que quando nós confiamos no Senhor, essa chavinha dentro de nós vira, né? E a vitória ela vem. O escape vem, porque Deus ele também é um Deus de escape, né? Como a gente pode lembrar de Elias, quando estava fugindo para a caverna lá, né? Deus mandou corvos para o alimentarem, né? Deu água para ele, deu a provisão ali. Então Deus ele também manda o escape, se precisar de um escape, se precisar de um grande livramento como aqui, Deus também manda um grande livramento. Então tudo vai depender do tempo, da estação da nossa vida, da situação. Mas importante fato é que aqueles que honram ao Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que confiam, não serão abandonados, não serão esquecidos. Não ficarão, sabe, desacorçoados, né, na vida, como minha mãe diz. Não ficarão, porque nós temos um Deus para recorrer. Nós temos um Deus que olha pelas nossas causas, basta nós nos colocarmos na sua presença em humildade de espírito, em humildade de coração e buscarmos a sua face verdadeiramente, sabe? E não nos mancharmos, não nos sujarmos com as coisas deste mundo. Ah, porque fulano tá fazendo, porque ciclano também fez, tanto faz, né? Ah, porque lá na internet aquela influenciadora também faz, então não tem problema. Não. Você está se importando mais com o que as pessoas à sua volta estão dizendo ou com o que Deus está pensando? Porque a tua vitória não vem de pessoas, ela vem de Deus. Aleluia. E quando você estiver num momento difícil, você não vai clamar para pessoas te ajudarem, você vai clamar para o Deus vivo. Aleluia, então vale a pena ser fiel, vale a pena ter o azeite na botija. Sabe a candeia? A candeia, a gente pode observar que ela ilumina, né, tudo por fora. Mas enquanto tem o azeite dentro. A partir do momento que aquele azeite se acaba, a luz de fora se apaga. Conseguiu pegar aí no teu espírito? Então, é preciso que o azeite de dentro esteja sempre presente, nunca se acabe. E aonde, Pamela, que a gente consegue o azeite? Aqui, ó, como a azeitona, sabe? Sendo esmagado muitas vezes, mas não negando o nosso Senhor. Muitas vezes passando a prova, passando aperto, passando dificuldade financeira, passando desafios, mas não negando o seu nome, aleluia. Aleluia. Sabe, passando dificuldades, crises,
mais fiéis ao Senhor. E tudo isso aí, ó, é o azeite que vai crescendo na botija. Isso de uma forma espiritual estou falando. Isso é para espirituais, não é para carnal, gente. Né? Então, eu creio que vocês estão pegando aí. Então, se nós quisermos iluminar este mundo de trevas, nós precisamos ter esse azeite. E esse azeite, ele fica ali dentro da candeia, né? Então, é preciso que a gente se apegue no Senhor no nosso secreto, sabe? Na nossa vida diária com o Senhor. Muitas vezes ninguém vê, mas é no nosso secreto, é se humilhando na presença do Senhor. E a seu tempo Ele nos exaltará. No seu tempo Ele dará a vitória. No momento certo, porque Deus, como dizia meu pai, não chega atrasado. Aleluia, você pode confiar nisso. E aqui nós vemos que Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Porém, Abias se fortificou. Até aqui nós vamos ler então. Então, pessoal, aquele que não honra a Deus, que não obedece, que não leva o nome de Deus à frente das suas pelejas, das suas batalhas, certamente será arruinado. Certamente vai perder para os desafios da vida, que não são fáceis. Mas aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que consultam o Senhor para suas causas, aqueles que valorizam a voz de Deus, o tempo da palavra, do estudo, o tempo da oração, a dedicação ao Senhor, estes receberão a honra, receberão o favor do Senhor no tempo determinado. Receberão aqui, ó, como Abias, né? Que por terem guardado os preceitos do Senhor, Deus entregou seus inimigos nas suas mãos. E ele ainda havia avisado o povo de Israel. Sabe que eles não seriam bem-sucedidos, mas eles estavam tão cegos pelo pecado, porque o pecado ele faz isso, ele engana o coração a tal ponto que as pessoas ficam cegas, não conseguem ver o erro na frente do seu nariz. Porque quando a gente está muito carnal, a gente está muito na carne, a gente não consegue observar as astutas ciladas do diabo contra as nossas vidas. E nós ficamos cegos pelo engano, cegos pelos falsos profetas, cegos pelas falsas revelações, coisas que não vêm de Deus, que vêm mais para atrapalhar, para confundir, do que realmente para ser luz, para ser verdade. Como muitos profetas aqui falsos que viviam só falando coisas boas, né? Como a gente pode ler nas escrituras, para Acabe, por exemplo, eram só falsos profetas que só diziam que o rei queria ouvir, porque tinham medo, porque queriam agradar, porque queriam massagear o ego do rei. Mas não é dessa forma que Deus se agrada. Deus, ele se agrada do verdadeiro, do que é sincero, do que se humilha na sua presença. É diferente, vive no espírito, é espiritual, não é carnal. Amém, meus queridos? Então, hoje, o vídeo que eu tenho para o coração de vocês, né? A palavra que eu tenho para o coração de vocês é: cuide da sua vida espiritual. Cuide do seu secreto com Deus. Cuide, pessoal, do seu momento com a palavra. Um momento com a palavra, assim, ó, pelo menos na minha vida, é o mais importante. Porque o resto tudo vai se alinhando, tá? Então eu posso estar orando tudo, mas se eu não estiver lendo essa palavra, daqui a pouco eu já me desanimo da oração. Então, para mim, funciona da seguinte forma: eu preciso estar lendo, eu preciso ter o meu momento com a palavra, 1 capítulo, 2, 4, quantos eu conseguir por dia. Tem dia que eu consigo 5, 6, tem dia que eu não consigo ler a palavra. Eu fico até triste nesses dias, que é tanta correria, né, com o bebê pequeno, com as coisas da vida,
Mas aí eu só leio às vezes um versículo, alguma coisa, mas muitas vezes não é o suficiente o que eu gostaria. Mas o importante é não desistir. O importante é continuar, é perseverar. Deus, ele não vai só olhar o dia que você errou, mas ele vai olhar também o dia que você voltou para ele. O dia que você, olha, Deus, hoje eu não consegui, né? Aí no outro dia você tá lá, olha, Jesus, que alegria, hoje eu tô aqui na tua presença. Fala comigo, Deus. Abre o meu coração, o meu entendimento, porque eu quero te ouvir, eu quero te seguir, eu quero ser luz nesse mundo. Eu quero que a minha família, sabe, seja alicerçada na tua palavra, nos teus mandamentos, nos teus preceitos que não são duros, não são pesados. Eu quero aprender contigo, Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas não é pela minha força, porque em mim, na minha carne, não consigo, mas é pelo teu Espírito, vivificado dentro de mim, Espírito Santo. Eu quero isso. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus maravilhosa. Ah, meus amados, vale a pena ser fiel a esse Deus. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena amar esse Deus. Ele tem planos de paz e não de mal para nós. Planos para nos dar um futuro e uma esperança. Amém? Ele é a resposta para todas as nossas perguntas. É Ele. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Às vezes você pode estar aí do outro lado. Meu Deus, minha vida está um caos, está tudo difícil. Eu não vejo uma luz no fim do túnel. Calma, calma, que Jesus está vindo aí. Calma, calma, que Jesus está logo ali. Aleluia, Ele está chegando. Ele está chegando com maná. Ele está chegando com mais aquela porçãozinha que você precisa para continuar a caminhada. Sabe, muitas vezes não vem com o grande milagre, mas às vezes ele vem com mais uma dose de ânimo para você não desistir. Que ele sabe, ó, minha filha vai, meu filho vai, meu filho não vai desistir. Eu dou um pouquinho aqui, ele vai continuar. Aleluia, porque nós não somos dos que olham para trás, dos que voltam para trás, dos que retrocedem. Nós somos daqueles que vão adiante. Aleluia, dos que vão até o fim. E vamos ficar igual Paulo, né? Vamos dizer, completamos a carreira e guardamos a fé em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Essa era a palavra que eu tinha para entregar para vocês no dia de hoje. E agora eu queria fazer com vocês uma breve oração para edificar as nossas vidas em nome de Jesus. Olha que essa franja aqui tá uma bênção de Deus, né? Ai, tá me incomodando aqui, que daí eu fico olhando, né? Mas tá bom, glória a Deus por todas as coisas, né, meus amados? Vamos orar então? Abre o teu coração de honestidade, sinceridade a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, estamos aqui, Paizinho, na tua santíssima, gloriosa presença, Deus eterno, Deus vivo, Deus que nos vê, como a tua palavra diz, tu és Deus que vê. Eu quero ver o texto aqui, Senhor. Que o Senhor diz que nos vê. Tem um texto que eu estava lendo aqui. Aqui, ó, no capítulo 16, um pouquinho mais à frente, diz que porquanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Para mostrar-se forte. Ou seja, meus queridos, quando a gente está fraco, o nosso Deus, ele continua sendo forte. O nosso Deus, ele ainda tem graça para nós. Ele ainda tem vitória para os seus filhos. Ele ainda tem uma luz no fim do túnel. Ah, Deus, é maravilhoso, Senhor, servir ao Senhor. É maravilhoso estar na tua presença. Não há tesouro, não há dinheiro, não há nada que se compare a estar na presença do Senhor. Aleluia. Então, Papai querido, Deus eterno, maravilhoso, tu que sondas o nosso coração e as intenções dos nossos corações, nós queremos agora inclinar o nosso coração a ti, Senhor. Inclina, Senhor,
as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso coração a Ti não de uma maneira fingida, nem mentirosa, nem enganosa, Papai querido, porque Tu sabes de todas as coisas, Tu conheces o íntimo e o profundo do nosso ser. Mas aviva, Senhor, os nossos corações, a nossa vida para Ti, Senhor, para Te obedecer, para Te servir em verdade, Te adorar, Senhor, nos nossos dias, independente das situações controversas que aparecerem. Ainda assim, que vierem, que nós possamos estar ali ainda mais fortes em Ti, porque o Senhor é a nossa força. Aleluia. Nos fortalece, Papai querido. Nos enche com a Tua graça, com o Teu óleo, com o Teu azeite precioso sobre nós. Nos ajuda a Te buscar mais e a nos desligarmos um pouco deste mundo, das coisas desta vida. Nos afasta do que Te afasta de Ti. Nós queremos a Tua presença, a Tua presença. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Não quero dinheiro, nem prata, nem fama, só quero que cuides de mim. Eita! Oh, que presença é essa? Aleluia! Te amamos, Jesus, pela beleza da Tua santidade, da Tua pureza. Nos torna puros como Tu és puro. Acende o fogo em nosso coração pela Tua presença. Nos resgata, nos salva do nosso ego, dos nossos ressentimentos, das nossas amarguras. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos mais parecidos contigo, bondosos, misericordiosos, compassivos. Em nome de Jesus, para honra e glória do Teu nome. Vivifica-nos, Senhor. Vivifica em nós a Tua obra e nos usa, nos capacita para sermos bênção por onde nós formos. Eu abençoo em nome de Jesus aí a Tua casa, a Tua família, o Teu ministério, porque todo mundo tem um propósito, um chamado de Deus para ser bênção, para ser luz. Eu abençoo os Teus sonhos que estejam agora alinhados com os sonhos do céu para a Tua vida. Que o Senhor venha alinhar tudo na Tua vida, no tempo dEle. Eu peço para que o Senhor derrame sabedoria para você lidar com os conflitos e os desafios que aparecerem na Tua vida, nos relacionamentos. Eu oro para que o Senhor venha com a Tua presença curar os doentes, os enfermos, Senhor. Levar esperança para todos os que estão precisando, Pai. Ser curados, ser resgatados. Todos os que estão com dor agora, que a Tua presença, as Tuas mãos venham curar, Papai querido, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Doença, bata em retirada agora. Que toda enfermidade não resista e saia agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós Te louvaremos, ó Senhor, porque Tu és Deus forte, que nos guia, nos sara, nos resgata, nos cura e nos salva. Aleluia. Eu oro assim pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus, entrega esta oração a Deus Pai. Amém, meus queridos, que Deus possa ter falado grandemente ao teu coração, como Ele também falou comigo. Amém? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que o nome de Jesus, o nome de Deus aí venha a ser propagado cada vez mais, e mais vidas e mais almas possam se render a Ele, voltar aos caminhos do Senhor, e a obra continuar sendo feita aí, em nome de Jesus. Estou muito feliz com o que o Senhor tem feito aqui através do canal. O último vídeo tem sido, olha, uma chuva de comentários, tão bênção que eu não esperava, assim, sabe, gente? Mas o Senhor me tocou grandemente naquele vídeo. Naqueles dias o Senhor
estava me tocando demais, eu entrava na presença de Deus, ainda até hoje, e eu choro porque é uma presença tão forte, sabe? O Senhor tem nos avivado para isso, para esses dias. Então, eu creio que há um mover muito grande profético aqui neste canal. E o Senhor está reavivando esse canal para honra e glória dele, em nome de Jesus. E muita gente há de se alimentar e ser transformada, né, pela palavra de Deus, através desse canal aqui, em nome de Jesus. Continue orando por nós, por este ministério, você que tem um carinho por nós, você que gosta, continue compartilhando, dando curtida, deixando seu testemunho, o que você sentiu, aquilo que o Senhor ministrou no teu coração aqui nos comentários, porque é sempre bênção. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. Eu entrego esse momento, este vídeo, esta palavra, esta oração, tudo aos pés do Senhor nesse momento. E peço para que o Senhor faça o que só Ele pode fazer por nós, por cada um de vocês, na vida de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração e até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Fui!